gostaria de aproveitar um momento, apesar da igreja não estar reunida neste lugar, que é o templo, a igreja continua viva e reunida nas suas casas. E como eu tenho dito, através das mensagens, eu tenho enviado mensagens à igreja, solicitando alguns cuidados, porque é uma preocupação, e nós vamos orar agora sobre isso tudo. Sobre a sua vida, eu quero orar pela sua vida, pela sua família, porque há uma angústia no coração de muita gente. Muitos não vão trabalhar, muitos não vão viajar, muitos não vão fazer aquilo que gostariam de fazer e deveriam fazer e teriam que fazer se nós não estivéssemos nessa pandemia. E o que eu gostaria de dizer para você é o seguinte: nós precisamos cuidar dos nossos, precisamos cuidar das nossas famílias. E algumas pessoas vão passar por dificuldades maiores ou menores nos próximos dias. E eu estou dizendo isso porque eu quero a sua colaboração. Eu gostaria que você ajudasse nesse processo, porque eu não quero ver ninguém sem o pão sobre a sua mesa. Então você, irmão da nossa igreja, que tem passado por alguma dificuldade, você vai nos procurar. E você que tem visto Deus abençoar e continuar abençoando de uma forma especial nesse momento, e pense sobre por que Deus está te abençoando tanto. Porque o ideal é que a gente possa compartilhar com aqueles que não vão receber o seu salário, com aqueles que não vão ter o pão sobre a mesa. Então, dessa forma, se você tiver alguma condição, entre em contato com a gente durante essa semana, com o tesoureiro, com os diáconos da igreja, comigo, para que você possa trazer o seu mantimento aqui na igreja, para que outras pessoas não venham a passar por dificuldade, tá ok? Então fica essa orientação para toda a igreja. E eu quero convidar você, nesse momento aí na sua casa, você que está passando pelas lutas, que elas são naturais num momento como esse, e você que está passando por outras dificuldades que não tem a ver com esse momento, mas você gostaria de colocá-las no altar do Senhor, eu quero convidar você para mais um tempo de oração. Eu quero colocar tudo isso diante de Deus, juntamente com você. Pedir para Deus, para que Deus dê vida, dê paz, dê alegria, num momento tão difícil como esse. Então eu convido você para mais um momento de oração. Coloque o seu pedido no altar do Senhor, coloque as suas dificuldades no altar do Senhor e juntos nós vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse domingo, e obrigado porque num momento como esse nós podemos expressar a nossa fé. A fé num Deus que está acima de todas as coisas, a fé num Deus que age, Deus que pode agir com milagres, mas pode agir pelo meio natural da vida. E hoje nós buscamos o teu favor e buscamos a tua resposta. E apresentamos diante do Senhor todas as nossas lutas, todos os nossos dilemas, as nossas angústias e inquietações na alma. E expressamos nesse momento a nossa fé em Cristo Jesus, aquele que pode realizar todas as coisas. A tua palavra diz que tudo é possível àquele que crê. Nós não cremos nas circunstâncias, nós não cremos, ó Pai, em nós mesmos, nós cremos em Ti. Porque como nós vemos num momento como esse, ó Pai, tantas pessoas não podem sair de casa. Em quem nós podemos confiar? É lógico que podemos confiar no Senhor. Eu quero orar, ó Deus, pedindo para que o Senhor trate as inquietações dos meus irmãos, aqueles que estão nas suas casas. Ó Deus, que o Senhor trate e livre-os dessas inquietações. Que o Senhor faça milagres, que o Senhor responda ao coração com paz. É o que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar você, nesse instante, a abrir a sua Bíblia e nós vamos meditar no Salmo de número 55. Nós vamos fazer algumas leituras, nós vamos ler alguns versículos e eu vou anunciando os versículos que estaremos lendo. Nós vamos ler primeiro do verso 1 ao 8, depois do 16 ao 18 e depois os versos 22 e 23. O tema da mensagem de hoje é supere a ansiedade e o medo. Nós estamos falando sobre esse tema nos últimos domingos, uma série de mensagens intitulada Supere a Ansiedade. E hoje, como já estava previsto e tem tudo a ver com a nossa realidade, o tema é a ansiedade e o medo. Supere a ansiedade e o medo.
Salmo de número 55, versos 1 ao 8, diz assim: escuta a minha oração, ó Deus, e não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam, e estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento, e irados mostram o seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Nós vamos ler agora os versos 16 a 18. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia choro angustiado, e Ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Versos 22 e 23. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair, mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Quanto a mim, porém, confio em ti. Diante da crise do Covid-19, coronavírus, do crescimento, do acesso e uso das redes sociais, é interessante porque a gente está sendo cada vez mais bombardeado por informações, e as mais variadas informações. A gente não está recebendo algumas poucas informações, nós temos informações o tempo todo, de todo tipo de especialista. Enquanto alguns dizem: calma, não precisa ter medo, está tudo controlado. Alguns outros dizem desesperadamente: cuidado, corram, fujam, façam alguma coisa, porque muitos irão morrer. E eu fico pensando, diante de tantos mix de informações, que a gente corre o risco de entrar em um colapso emocional. De repente a gente não tem apenas medo, mas nós somos tomados por uma terrível ansiedade. E de acordo com Rubem Alves, e eu gostaria que você guardasse essa frase: ansiedade é sofrer fora de tempo, por perigos que por enquanto eles só existem no futuro que imaginamos. Ansiedade é sofrer fora de tempo, por perigos que por enquanto só existem num futuro que nós imaginamos. Porque a ansiedade é um medo sem objeto. Diferente do medo que sempre tem um objeto, sempre tem algo concreto para que esse temor nasça em nós. É muito comum o pessoal, talvez das gerações, da minha geração para trás, se lembrar daquelas brincadeiras que existiam nos programas de televisão. Aqui tem algumas pessoas que vão lembrar disso. Aquelas brincadeiras que trabalhavam com suspense. E a pessoa tinha que colocar a mão na caixa e não podia ver o que tinha dentro da caixa. E o sentimento de angústia que gerava nessas pessoas era mais relacionado à ansiedade. Por quê? Porque ela não sabia o que tinha dentro. Podia não ter nada dentro, mas só o fato de colocar aquele suspense já gerava ansiedade. Que é diferente do medo. O medo é quando a gente coloca a mão na caixa sabendo o que tem dentro. E a gente sabe que o que tem dentro a gente não quer tocar. Então tem um sapo lá dentro. Isso gera medo, porque eu sei o que tem. A ansiedade, ela fica se perguntando: o que é? Eu não sei. Será que tem alguma coisa perigosa? Será que vai acontecer alguma coisa comigo? São características diferentes. Não sei, na ansiedade eu não sei exatamente do que eu tenho medo. Uma pessoa que tem que cruzar um ambiente, um caminho com os olhos vendados, ela sofre com a ansiedade. Uma pessoa que ela tem que trilhar um caminho
sabendo que ali há perigos, elas sofrem com medo. Segundo Max Lucado, no seu livro O Fim da Ansiedade, o medo vê uma ameaça, a ansiedade imagina uma ameaça. Ele disse que o medo é a pulsão que bate forte quando você vê uma cascavel enrolada no jardim. A ansiedade é a voz que lhe diz: nunca, jamais, pelo resto da sua vida, ande descalço na grama. Pode haver uma cobra em algum lugar. O medo é diferente da ansiedade. Mas apesar das diferenças, o medo está na base da ansiedade. A experiência da ansiedade, ela parte do medo. E o medo, ele é como que um combustível da ansiedade. Se você quer ser menos ansioso, um dos fatores que você terá que combater na sua vida são as causas dos seus medos. Se você quer ser menos ansioso, um dos fatores que você terá que combater na sua vida são as causas dos seus medos. Porque o medo gera cuidados, a ansiedade gera angústia e falta de paz. E eu queria falar com você sobre 2 tipos de medo que nós sofremos. Porque talvez todos os medos se resumam nesses 2. Nós trabalhamos com os homens, esses 2 medos, no nosso encontro Homens com Propósitos. O primeiro medo é o medo da dor. Todos nós temos medo da dor. É esse medo que está relacionado ao físico, de algo que atente contra a nossa integridade física. Não é que você tem medo de cachorro. Você tem medo, na realidade, é que o cachorro te morda. Não é que você tem medo do médico. Na realidade, você tem medo da injeção que ele pode te dar. Não é que você tem medo de bandido. Na realidade, você tem medo do perigo de tomar um tiro, de ser agredido fisicamente. Não é que você tem medo de briga. Na realidade, a gente tem medo de apanhar. Por quê? Porque atenta contra a nossa integridade física. Todos nós temos esse tipo de medo. A gente não gosta da possibilidade de ter que ficar num hospital tomando injeção todos os dias. Quem já passou por isso sabe o sofrimento que é. Mas há um outro tipo de medo, que é o medo da perda, que está relacionado à vida psíquica. A gente tem medo de perder alguém. Mães e pais têm medo de perder um filho. O cônjuge tem medo de perder a esposa ou o marido. Há o medo de perder uma pessoa que é muito amada. E a gente às vezes tem muito medo de perder dinheiro. Medos. Medo de perder alguém. Por que a gente está hoje enclausurado na nossa casa? Porque alguém disse pra gente: olha, isso é perigoso. E a gente tem medo. Porque se alguém pegar essa doença, pode morrer. Ou seja, a gente não quer perder ninguém. É por isso que tem muito filho segurando os pais em casa nos dias de hoje. A gente não quer colocar os nossos pais em risco. A gente não quer colocar os nossos filhos em risco. Nós não queremos colocar a nossa família em risco. Comércios estão sendo fechados. Portas estão sendo fechadas. Viagens estão sendo desfeitas. Aeroportos estão fechados. Por quê? Porque não queremos correr risco. Risco de perder alguém. Nós temos medo. Há medos que nós não queremos que se imponham sobre nós. Mas com o tempo a gente vai percebendo que eles são inevitáveis. Você já pensou nisso? Esses medos estão na base da ansiedade, porque nós não queremos vivenciar nenhum deles. Nem a dor, nem a perda. Aliás, mesmo que a gente tenha medo da dor ou da perda, isso não nos impede de experimentar. Isso não impede a gente de experimentar a dor e muito menos a perda. Mas isso pode gerar em nós uma angústia muito grande. Alguns medos que nós temos, eles geram excessos em nossas vidas. E talvez você seja uma pessoa muito medrosa com excessos. E todas as coisas das quais você tem medo, tudo vira um excesso na sua vida. E eu quero falar um pouco sobre isso, porque às vezes a gente começa a atacar um inimigo que não está lá. Às vezes as suas preocupações em relação aos filhos não tem nada a ver com eles, mas com você. Com alguma luta que você passou, com alguma dor que você passou. E
E às vezes o medo se instaura porque nós não aceitamos uma perda ou uma dor que se estabelece em nossas vidas. Não a elaboramos ou não aceitamos. E mesmo assim passamos a viver isso diariamente. O que isso tem a ver com o texto que a gente leu? O Salmo 55, ele foi escrito por um pastor, por um comandante, por um homem que esteve em muitas batalhas e também por um rei. Davi era tudo isso. Davi foi um pastor de ovelhas, Davi foi um comandante de guerra e Davi era um rei. E se você olhar para a história de Davi, você vai ver que Davi não era um homem medroso, Davi não era um homem que fugia da luta. Pelo contrário, a história de Davi, a vida que Davi tem nas escrituras, ela começa no dia em que Davi ele enfrenta um homem chamado Golias, um homem que todo o exército de Israel não queria enfrentar. Davi não era um homem que fugia das batalhas, pelo contrário, era um homem que encarava as batalhas. Mas chegou num momento da vida que Davi, diante de uma possibilidade de batalha, de lutas, ele expressa dois sentimentos: ansiedade e medo. Se você olhar o texto que a gente leu, você vai ver Davi, ele expressando ansiedade e medo. E a justificativa não é de que ele estava em apenas mais uma guerra. Ele sabia como que era uma guerra, ele já estava acostumado. Mas o texto diz que a justificativa de Davi é de que seus inimigos ameaçavam e faziam muito barulho. Nada disso era novo na vida dele. Qual que era o problema então na vida de Davi? O problema é que seus inimigos agora eram compostos por amigos, por pessoas que faziam parte da vida dele. Se você olhar o capítulo 55, os versos 12 a 14, diz: se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava a agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Ou seja, a gente que andava junto, agora a gente precisa lutar contra. Isso trouxe uma angústia muito grande. Até porque alguns atribuem o Salmo 55 a uma reclamação de Davi sobre a sua própria casa dividida, quando seu filho Absalão decidiu se levantar contra ele e tomar o seu trono. Como que ele vai lutar contra o seu filho? Isso gerou um desconforto, uma angústia e uma ansiedade em Davi. Eu queria falar sobre 3 sintomas, rapidamente sobre 3 sintomas, que ocupam o nosso coração diante de desafios como esse. 3 sintomas do medo. 3 sintomas que tomam conta da nossa vida quando o medo se manifesta. E o primeiro sintoma é a fuga. Porque na ansiedade, como é que eu vou fugir? Como que eu vou permanecer, no caso, lutando contra algo que eu desconheço? E o texto diz que, no capítulo 55, versos 6 e 7, então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, eu voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe. Porque a fuga é um sintoma do medo. Quando o perigo se estabelece, o corpo potencializa. A circulação sanguínea que estava indo para as pernas agora vai para as mãos. E aí você corre mais rápido, ou ele vai para as extremidades. Você corre mais rápido, você pula mais alto. Diante do medo, algumas coisas acontecem. Você bate mais forte. Diante do medo, você que nunca conseguiu abrir uma porta direito, agora você consegue quebrar uma porta. Você quer fugir, você quer ter alternativas. Você consegue correr mais rápido. Talvez uma das alternativas da sua vida seja ficar enclausurado na sua casa diante de uma crise como essa. E o seu medo tem te feito fugir. Tem feito com que você não encare a sua realidade. A pior coisa que pode acontecer com alguém é, nos tempos de crise, ao invés de encarar a vida, fugir da vida. Quem faz isso com a gente é o medo. Quem faz isso com a gente é a ansiedade. A gente foge da vida, a gente foge das nossas responsabilidades. A gente vira as costas, a gente finge que não é com a gente. Eu quero dizer para você uma coisa: não fuja. Eu sei que dá uma vontade de fugir. Eu sei que dá uma vontade de jogar tudo pro alto e sumir.
Mas eu quero dizer para você, Deus vai te dar forças suficientes para você permanecer onde você está. Deus vai te dar forças para você lutar. Deus vai te dar forças para você encarar, para você enfrentar. Deus vai te dar força. Mas uma segunda característica de pessoas tomadas pelo medo, um segundo sintoma, é a agressividade. Porque na ansiedade, a gente acaba se tornando agressivo. E o salmista, ele vai dizer no capítulo 55, verso 15, que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa. Desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Olha o sentimento agressivo do salmista. O desejo de morte dos seus inimigos. Porque em uma circunstância de ameaça, onde você se sente encurralado, impedido de fugir, o cérebro ele vai acionar outro mecanismo de defesa. Se você não consegue fugir, você se torna agressivo. E nesse momento, toda a circulação que estava indo para as pernas, agora ela é redirecionada para as mãos. Por isso que depois de uma confusão, quebra-quebra, onde você queria matar uma pessoa, você acaba sendo tomado por uma tremedeira. No fundo, as pessoas mais agressivas são as pessoas mais apavoradas. A agressividade não é sinônimo de coragem, é sinônimo de estar apavorado. Por exemplo, quando você olha para a história de Pedro, a Bíblia diz que quando Pedro ele estava no jardim do Getsemane, junto com os outros discípulos e com o próprio Jesus, a Bíblia diz que quando foram prender Jesus, Pedro desembainhou a sua espada e ele cortou a orelha de um soldado. E por que Pedro fez isso? Porque Pedro se sentia acuado. Pedro tinha medo. Por que a gente se torna agressivo em determinados momentos da vida? Porque a gente tem medo. A gente tem medo. Por que a gente ofende, às vezes, um cônjuge? Porque a gente tem medo. E o medo nos torna agressivos. As nossas inseguranças nos tornam agressivos. Então quando a gente olha para Pedro, e Jesus ele olha para Pedro e fala, Pedro, não precisa disso. Não é esse o caminho não é a agressividade, porque a agressividade ela não mostra coragem, ela mostra ou ela apresenta desespero. Eu quero convidar você nesse instante a pensar sobre a sua vida. Se você tem se tornado agressivo durante todas essas questões que estão em pauta hoje. Do que você tem medo? Você tem medo de perder pessoas? Você tem medo de sentir dor, de ficar doente? Do que você está com medo? Porque o que Pedro tinha medo quando ele corta a orelha do soldado, o medo de Pedro é o medo de perder a Jesus. Todas as vezes que Jesus toca nesse assunto diante de Pedro, dizendo, Pedro, é necessário que eu morra e que eu parta, Pedro ele entra em desespero, ele entra em colapso. Sabe por quê? Porque ele não quer perder alguém. Pedro não queria perder alguém que ele amava. E quando a gente sente a possibilidade de perder alguém, a gente reage com agressividade. Mas um terceiro sintoma é o sintoma da paralisia. Porque na ansiedade, às vezes a gente paralisa. Às vezes a gente não consegue fugir, às vezes a gente não fica agressivo, mas a gente paralisa. E a gente não consegue reagir. A gente não consegue se levantar. E talvez você esteja há anos aí parado. O salmista ele vai dizer, à tarde, pela manhã e ao meio-dia eu choro angustiado. Eu só sei chorar agora. Eu não consigo fazer outra coisa na minha vida senão chorar. Isso me faz pensar nas nossas vidas, porque às vezes a gente passa por circunstâncias que a única reação que a gente tem é chorar, é angustiar, é ficar perplexo, é paralisar. Tem gente que tem mais facilidade de paralisar. Tem gente que já é meio quieto na vida, que já vive paralisado. Agora tem gente proativa que paralisa também. Isso é sintoma do medo. O medo ele não nos dá poder de reação. Talvez você esteja paralisado dentro da sua casa sem saber o que fazer. Tem muita gente paralisada hoje, que quando entra na sua casa tem que encarar toda a família, tem que encarar uma realidade difícil e não sabe o que fazer. Paralisa.
senta no sofá, não levanta mais, não tem ânimo para nada. Eu quero dizer para você, não tenha medo de perder nada, tenha coragem, levante, desfrute do que Deus está dando para você. Aproveite esse tempo na sua casa para fazer algo novo. Você pode fazer algo novo, você pode fazer algo maravilhoso. Reconheça seus filhos novamente. Reconheça sua esposa novamente na sua casa. Reconheça seus pais novamente na sua casa. Tenha momentos maravilhosos com eles. Você sabe que algumas pessoas têm dito, diante de todas as crises nós temos oportunidades novas. E essa crise é uma oportunidade da gente repensar a vida e perceber algo que a gente não sabia mais. A gente não sabia mais que a gente podia passar tanto tempo dentro da nossa casa. A gente não sabia mais disso. A gente se esqueceu que a nossa casa era um lugar que a gente podia ficar mais de 2 horas e mais de 7 horas só para dormir. A possibilidade de fazer coisas com a sua família. A possibilidade de reconhecer o seu filho. A possibilidade de se alegrar. Nós tivemos hoje de manhã um tempo muito especial dentro da nossa casa, onde nós fizemos um culto junto com os nossos filhos. Gente, isso é maravilhoso. É o nosso culto a Deus. É a nossa casa sendo edificada. É Deus sendo invocado dentro do nosso lar. Invoque Deus na sua casa. Porque o medo, ele gera sintomas. A ansiedade gera sintomas. E tem muita gente paralisada na vida porque tem medo. Tem medo de casar. Tem medo de tomar decisões. Tem medo de abrir firma. Tem medo de fechar firma. Tem medo de mudar de trabalho. Tem medo de dizer não. Quantas pessoas têm medo de dizer não? Estão paralisadas, não conseguem dizer não para ninguém. São robôs que vivem servindo o outro. E eu quero dizer para você, chega disso, comece a se levantar. Pare com essa paralisia. O seu medo de dizer não, às vezes faz com que você não se sinta vivo. Está na hora de você começar a dizer sim para as coisas de Deus e para as coisas que Deus tem colocado no seu coração. E está na hora de você começar a dizer não para as coisas que só tiram um tempo inútil da sua vida. Tiram um tempo que não serve para nada, não acrescentam nada para você. Diga não se for necessário. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque há possibilidade de vencer. Tem muita gente que pode sucumbir diante da crise que a gente está vivendo. Mas tem muita gente que pode se refazer e se levantar. Crises, elas se tornam oportunidades de se refazer. Crises se tornam oportunidades. E quando a gente vê o salmista nessa crise, a gente vê esse homem que se encontrou com a possibilidade de se refazer. E eu quero mostrar para você 4 passos que o salmista dá para vencer o medo. E eu quero convidar você a dar 4 passos na sua vida para que você vença o medo, que você tome atitudes para vencer o medo. Isso não é uma receita pronta, mas isso é um caminho para que você possa viver uma vida nova. Para que você possa aproveitar esse momento. Não deixe mais um momento passar na sua vida sem que você tire proveito algum. Primeiro, reconheça os seus medos e compreenda a sua vida. Ou seja, o primeiro caminho, o primeiro passo é o passo da compreensão. Davi reconheceu os seus erros e as razões da sua angústia. Davi, ele reconhece qual que é o motivo dos seus medos. Davi, ele faz alguma coisa que a gente perdeu a possibilidade de fazer. Davi, ele reconhece quem ele é. Você sabe qual que é um dos maiores problemas que a gente tem na vida? Um dos maiores problemas é quando a gente deixa de reconhecer quem nós somos. É quando a gente não sabe mais quem a gente é. É quando a gente não sabe mais por que a gente tem medo. É quando a gente não sabe mais por que a gente não consegue dormir em paz. Um dos maiores desafios da vida é reconhecer quem nós somos de verdade. É olhar para dentro. Eu tenho dito isso para a igreja constantemente. Que essa é uma das razões pelas quais o Senhor um dia disse que o principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Para nos amar, a gente precisa se reconhecer, a gente precisa se encontrar e se compreender. O Senhor, Ele nos ama porque Ele sabe quem nós somos. Porque se Ele não soubesse, Ele não nos amava. E Deus nos ama sabendo que nós somos pecadores.
A Bíblia diz que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Deus ama você do jeitinho que você é. Ele sabe quem você é e é por isso que Ele te ama. Você sabe por que a gente tem dificuldade de amar a gente mesmo? Porque a gente tem dificuldade de compreender quem nós somos. E eu quero convidar você a começar a olhar para dentro. Tire momentos de reflexão na sua vida sobre você. Medite. É por isso que a Bíblia diz que a gente precisa meditar dia e noite. Meditar na palavra do Senhor e meditar na vida. Quem é você? Se alguém perguntar quem é você hoje, o que você há de responder? Não sei. Estou pensando. Quero descobrir também. Quais são as suas qualidades? Quais são os seus defeitos? Por que você tem medo? Quando você compreender as razões dos seus medos, você vai estar dando o primeiro passo para você vencê-los. Qual que é seu medo? Seu medo é o medo de perder um filho? Qual que é o risco real de você perder um filho? O que está acontecendo? Porque o medo gera aquilo que é do alto. E o conhecimento de si mesmo andam juntos. Segundo lugar, segundo passo que eu quero convidar você para dar, aproximação. Porque na realidade a gente não vence os nossos medos de uma vez. A gente vence dando passos. Ninguém vence seu medo. Eu tenho medo de água, aí entra de cabeça numa piscina. Você tem que dar passos. E o pessoal estava pulando. O paraglider é aquele paraquedas que quando o vento vem em direção contrária, você levanta ele, ele arma, e aí você sai correndo e com ele armado já. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, nossa, isso aí deve ser legal, mas eu não tenho coragem para fazer um negócio desse. Minha esposa estava grávida, de 7, 8 meses. Ela disse, eu vou. A Lu disse, eu vou. E eu falei, não, não vai. Ela falou, lógico que eu vou. E ela falou, não, eu só não vou se você for. E eu fiquei ali horas olhando como é que funcionava o processo. Até que me deu uns 5 minutos de coragem. Porque na realidade assim, eu precisava me impor diante da minha esposa, né? E eu decidi pular. Mas para isso a gente visitou, a gente ficou olhando, eu fiquei pensando, eu fiquei vendo o carro. Eu falei, bom, eu não vou ter o risco do paraquedas não abrir, porque ele já sai aberto. Talvez seja a oportunidade. Eu acho que a gente não vence o medo de uma vez. O medo a gente vence no passo a passo. E Deus vai te ajudando a lidar com os seus medos. Deus vai colocando pessoas que são confiáveis na sua vida, porque você morre de medo. Porque você perdeu pessoas em quem você confiava e elas te traíram, como aconteceu com Davi. Pessoas traíram o rei Davi, e é isso que ele está dizendo. Muitos me traíram, aqueles que estavam do meu lado agora estão contra mim. É possível, passo a passo, reconquistar a confiança. É possível, passo a passo, reconquistar a vida e reviver. Terceiro passo, fé. Porque o salmista, ele vai se entregar à fé. Davi, ele reconhece a força dos seus inimigos, mas ele não decide olhar para a força dos seus inimigos, ele decide olhar para o tamanho do seu Deus. Há uma ansiedade que toma o nosso coração em um momento como esse. Hoje, na nossa sociedade, trabalhadores estão temendo por seus empregos. Autônomos estão temendo pela sua renda. Empresários estão temendo fechar as portas. Alguns estão temendo porque acham que a comida não vai dar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Em nome de Jesus, faça como Davi. Confie em Deus. Confie em Deus. Deus é a única coisa que você tem. Deus é tudo o que você tem. E Deus é tudo o que você precisa.
Deus é tudo o que você precisa. Porque quem tem a Deus tem todas as coisas. Quem tem a Deus tem possibilidades. Quem tem a Deus tem a porta do milagre aberta. Quem tem a Deus tem os anjos cercando a sua vida. Quem tem a Deus tem tudo. Quem tem a Deus tem a possibilidade e a certeza da vida eterna. Quem tem a Deus tem a esperança de que a vida não é só isso que nós vivemos. Há uma vida além. Confie em Deus. As circunstâncias podem estar falhando, o governo pode falhar, o mundo pode falhar, mas Deus jamais falhará. Jamais falhará. Confie em Deus, Ele não falhará. Lembre-se disso, você já passou por coisas terríveis e olha onde você chegou. Olha onde Deus trouxe você. Deus vai te levar mais longe, meu irmão, minha irmã. O Salmo capítulo 55, verso 22, olha o que diz: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele te susterá, Ele vai sustentá-lo, Ele vai mantê-lo. Deus vai manter você. Ele jamais permitirá que o justo venha a cair. Confie em Deus. É isso que Davi está dizendo para a gente. Confie em Deus que Deus vai nos manter. Num momento como esse, em que as pessoas temem, confie em Deus, porque Deus vai te manter. Se você não crer, você não vai mais deixar seus filhos saírem de casa, você não vai deixar a vida continuar, porque há muitos inimigos que a gente não vê. Há muitos inimigos que a gente não vê. Se você não crer, você não vai ter esperança de continuar a sua empresa quando as coisas voltarem ao normal. Se você não crê, você vai ficar desesperado com as contas que talvez atrasem ou não. Mas eu quero dizer, não ande ansioso hoje. Confie em Deus. Tudo isso vai passar. Confie em Deus. Porque da mesma força, ao mesmo tempo que há uma força que você não pode ver, e ela é contra você, ao mesmo tempo, há uma grande força que está ao seu favor. E ela vem do Senhor sobre você. Confia no Senhor, porque Ele te susterá. O salmista termina o texto dizendo: a fé me faz confiar e crer. E último lugar, amor. O último passo para que você vença tudo isso é o amor. Porque uma das coisas que o salmista tem convicção é no amor de Deus, que Deus não vai desampará-lo e que Deus está ali presente. Deus está aqui agora nesse lugar onde eu estou e Deus está aí aonde você está agora. Deus está aí na sua casa, com a sua família. Deus sempre esteve, Deus está em todos os lugares. Agora eu quero dizer para você, você sabe qual que é a bênção dessa informação? É o fato de saber que esse Deus que está em todos os lugares, Ele é o amor. O melhor antídoto para o medo, guarda muito bem isso, o melhor antídoto para o medo não é a coragem. O melhor antídoto para o medo é o amor. O melhor antídoto para o medo não é a coragem, mas é o amor. É o amor o melhor antídoto. 1 João capítulo 4, verso 18 vai dizer: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Deus é o perfeito amor que nos ajuda a vencer o medo. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7 diz: porque Deus não nos deu espírito de temor, de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. Romanos capítulo 8, 31 diz: portanto, se Deus é por nós, quem será contra nós? A certeza que eu tenho ao lado do Deus que é amor, não é a ausência de dor, mas a presença dEle e a manifestação diária do seu amor sobre a minha vida. Eu não sei o que você teme hoje. Eu não sei porque que o seu coração está ansioso. Mas uma coisa é certa, porque a Bíblia assim me diz. E a palavra diz sobre isso. Podem os céus, Jesus diz isso, podem os céus e a terra passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Confie nessa palavra. O Deus de amor tem manifestado o seu amor na vida dos seus filhos. E Ele cuida de nós. Você tem medo? O seu medo pode ser vencido pela convicção de que o Deus que é amor está ao seu lado.
E o Deus que é amor, Ele não te impede, Ele não impede que as tribulações venham sobre você, mas o Deus que é amor, Ele protege você no meio das tribulações. Essa é a certeza que nós temos, essa é a convicção que nós temos. É por isso que eu quero terminar com o Salmo de número 91. O Salmo 91, os versos 1 a 8, diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo. Suas asas será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira, nem nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus traga paz ao seu coração. Que Deus traga repouso à sua alma. Entregue a sua ansiedade ao Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, disse Jesus, credes também em mim. Tenha fé. Tenha fé. Não é um coronavírus que vai destruir a sua história. Não é um coronavírus que vai destruir a sua casa. Respeite, obedeça às autoridades. Mas confie em Deus. Confie em Deus. Ele é Senhor da vida. Ele vai supri-lo. Depois que tudo isso passar, Deus vai suprir. Enquanto tudo estiver passando, Deus vai suprir. Deus vai suprir a sua casa. Deus vai guardar a sua história. Deus vai guardar a sua família. Confie nisso.